Eu fico cada vez mais maravilhado diante da palavra de Deus. A Bíblia é um livro fantástico. Quanto mais eu leio, mais eu percebo que é, de fato, uma obra divina. Tudo combina. Mateus, Marcos, Lucas, João, Efésios, Salmos, Apocalipse. Quanto mais cavamos e garimpamos, mais encontramos o ouro e as pedras preciosas contidas na Bíblia Sagrada. A Bíblia, de fato, é uma carta de amor de nosso Criador para todos os seus filhos. Deus é o ator principal no palco da história. Deus é soberano, é a autoridade, o presidente, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Na parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16, Deus é representado pelo dono que contratou trabalhadores. Esta parábola me faz lembrar de uma cena que eu vi na cidade de México em 1983. Eu e a Connie estávamos passando alguns dias naquela cidade e um dia saímos pela cidade e estávamos numa praça central da cidade diante de uma igreja católica. E em frente desta igreja havia dezenas de homens sentados com suas caixas de ferramentas e com placas dizendo qual a sua profissão. Havia pedreiros, carpinteiros, eletricistas, bombeiros, todos aguardando para serem contratados e trabalhar naquele dia. Parece que esta é a situação em Mateus capítulo 20. O dono da plantação de uvas precisa de mão de obra para colher as uvas. Daí ele levanta bem cedo e 6 horas da manhã ele contrata vários operários. Ele combina direitinho a quantia que cada um vai receber em troca de um dia de serviço. 3 horas depois, às 9 horas da manhã, o patrão volta lá na praça da cidade, contrata mais gente. Parece que ele precisa colher aquelas uvas naquele dia. Não sei, talvez ele pense que vai chover. Mas o que muda agora é que para estes operários que ele contrata depois, ele só diz: eu lhes pagarei o que for justo. O patrão volta lá e contrata ainda mais operários meio-dia, às 3 horas da tarde, e quando falta apenas uma hora para encerrar o expediente, ele volta lá e chama mais gente. Chegando naquela praça, o patrão pergunta: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. E o proprietário da vinha diz em Mateus capítulo 20, versículo 7, vão vocês também trabalhar na vinha. Daí, no final do dia, chegou a hora de pagar a turma. E começaram pelos últimos contratados. Os homens que trabalharam apenas uma hora ganharam 1 denário, ou seja, o valor correspondente a um dia de serviço, o suficiente para comprar comida para suas famílias. O dono da vinha estava obedecendo o mandamento que está na Bíblia, em Levítico capítulo 19, versículo 13, onde diz: não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Quem tem pouco, precisa do dinheiro daquele dia para a sobrevivência da sua família. Todo mundo recebeu a mesma quantia. Aqueles que foram contratados às 15 horas, meio-dia, 9 horas da manhã, cada um recebeu 1 denário. Daí chegou a vez de pagar aqueles que trabalharam o dia inteiro. Eles estavam aguardando, observando, e aí imaginavam que iriam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. E foi aí que surgiu a confusão. Isso não é justo, eles se queixaram. Estes homens que trabalharam apenas 1 hora receberam a mesma quantia que a gente. O senhor não viu que nós trabalhamos muito mais? Que nós suportamos o peso do serviço e trabalhamos no calor do dia? E qual foi a resposta do proprietário da plantação de uvas? Amigo, eu não estou sendo injusto com você.
Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o combinado. Eu não menti para você. Mas o que eu quero dar ao homem que foi contratado por último não é da sua conta. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro? Sabe qual é o problema? Você está com inveja, porque eu sou generoso. Está lá em Mateus capítulo 20, do 13 ao 15. E aí no versículo 16, Jesus encerrou esta parábola com estas palavras. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Como nós devemos interpretar esta passagem da Bíblia? Creio eu que nós devemos fazer o que fazemos com qualquer outra passagem, com qualquer outro livro. Devemos examinar o contexto, ler o que vem antes e o que vem depois. Então, estamos vendo Mateus capítulo 20 e volto para capítulo 19. Capítulo 19 termina assim, Mateus capítulo 19, versículo 23. Jesus disse aos discípulos, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isto, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? No versículo 26, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Versículo 30. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Pedro e os outros discípulos perguntaram sobre a recompensa. Vale a pena seguir Jesus? E Jesus concluiu, muitos primeiros serão últimos, muitos últimos serão primeiros. E depois da nossa parábola do proprietário da vinha, dos operários, em Mateus capítulo 20, do 1 ao 16, vemos esta cena do versículo 20 ao 27. A mãe de Tiago e João se prostrou diante de Jesus e fez este pedido. No teu reino coloca meus filhos na posição de honra, um à tua direita e outro à sua esquerda. É claro que a mãe de Tiago e João não sabe o que está pedindo, pois Jesus não vai se assentar num trono de ouro. Jesus será pregado numa cruz de madeira. No nosso Brasil também tem muita gente preocupada em pegar o primeiro lugar, o bom lugar na fila. Pessoas levantam cedo para conseguir uma ficha para uma consulta médica. Como fica se a outra pessoa chega 2 ou 3 horas depois e quer furar a fila? Onde eu moro, tem pouco ônibus. O principal é o Caxias Freguesia. Às vezes tem gente no ponto e o carro, não sei porquê, ele não para, vai direto. E mesmo sendo perto do ponto final, às vezes quando um chega e para, tem muita gente no ponto e tanta gente dentro do ônibus que não tem lugar para todo mundo sentar. Agora você pode imaginar o que acontece. Tem muita gente ali e quando o carro encosta, tem os espertos que correm para ficar na frente da fila, para subir na frente de todo mundo. Há muita injustiça no nosso mundo e não é só nas filas. Às vezes um funcionário que tem muitos anos na firma e sempre vestiu camisa da empresa é mandado embora para colocar uma outra pessoa nova que vai ganhar menos. Não é justo. Às vezes os pais esquecem, em parte, dos filhos mais velhos para cuidar de um bebê recém-nascido que precisa de cuidados especiais. Não é justo. Às vezes, entre vários irmãos, somente um cuida do pai que está com uma certa idade e tem vários problemas de saúde.
E depois do falecimento do pai, todos os irmãos, até aqueles que não fizeram nada para ajudar o pai, agora exigem partes iguais na herança. Eu não acho justo. E o que acontece quando nós, eu e você, exigimos justiça da parte de Deus? Foi isto que aconteceu nesta parábola. Aqueles que foram contratados no início do dia, trabalharam muito mais, achavam um absurdo quando os últimos chegaram e receberam o mesmo valor e ainda foram os primeiros a receber. E nós hoje? Nós somos pessoas religiosas. Nós pegamos nossos lugares. Nós reivindicamos a nossa recompensa. Pena que alguns de nós ou nunca entendemos o Evangelho ou já esquecemos o que é o Evangelho. Os personagens principais nessa história, em Mateus capítulo 20, não são os operários que deram duro o dia todo, quando o sol quente veio e encerraram o dia de trabalho com dor nas costas. Estes que depois ficaram indignados, inconformados e revoltados quando todos receberam o mesmo salário. Não. O personagem principal dessa história é o dono da vinha. E o sentimento principal dessa história não é de queixa e indignação diante de uma injustiça. O sentimento principal deveria ser alegria e gratidão diante da grande generosidade do dono da vinha. E qual é a lição principal dessa história, então? A bondade de Deus é maior, muito maior do que todos os nossos esforços. Pedro, Tiago, João, todos os 12 estavam preocupados com a recompensa. Hoje, as multidões procuram as igrejas pensando que vão receber alguma coisa de Deus. E, sem dúvida, Deus oferece recompensas, porém, a recompensa não é um direito nosso. A recompensa é uma grande, bela, boa, fantástica dádiva de Deus. Lembra dos operários sentados na praça de manhã cedo? Todos precisavam trabalhar naquele dia. Sem o trabalho, suas famílias vão ficar sem comer. Todos dependem de um convite, de uma oportunidade para trabalhar para seu sustento. E nós? Se eu hoje estou na casa de Deus, eu preciso gritar bem alto: graças a Deus, porque eu estava perdido e Ele me achou. Eu estava morrendo e Ele me salvou. Quando você ou eu ou qualquer um diz que Deus é injusto, é porque nós não entendemos nada. Nosso Deus é um Deus gracioso, misericordioso, generoso, bondoso, maravilhoso. E na realidade, todos que aceitaram o convite do Pai, a todos Ele nos dá mais do que nós merecemos e tudo que nós necessitamos. Esta é a mensagem de toda a Bíblia Sagrada. Deus tentando recuperar e resgatar os perdidos. Eu fico com pena daqueles que desejam ler Kardec e buscam justiça, porque eu leio a palavra do Deus bondoso, pois eu preciso de misericórdia e graça que vem do Pai de amor. Na última página da Bíblia, eu ouço o convite que soa tão bem aos meus ouvidos: vem! Quem tiver sede, venha! Quem quiser, beba de graça da água da vida. Tudo que Deus me dá é muito mais do que eu mereço, muito além daquilo que eu mereço. Efésios capítulo 2, 8 diz, muitos já memorizaram, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Também Tito capítulo 3, versículo 4 e 5 diz: mas quando da parte de Deus nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas
devido à sua misericórdia, ele nos salvou. Amados, como é bom ouvir as boas novas. Paulo, um homem que anteriormente havia se esforçado muito para ganhar sua salvação por mérito próprio, como um bom judeu que guardava a lei de Deus, mais tarde esse mesmo Paulo proclamou: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Meditando nesta verdade, eu escrevi um poema bem pequenininho. Deus é amor, alivia nossa dor. Ele salva o pecador, dos quais eu sou o pior. Graças a Deus que Ele não me trata com justiça, que Ele não me pune por meus pecados. O Salmo 136 repete 26 vezes que o amor e a misericórdia do Senhor duram para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. E a lição desta parábola do dono da vinha é da generosidade inesperada e a graça superabundante de nosso Pai. Não importa o que você fez de errado, ainda há tempo. Cristo concede perdão a pecadores como eu e como você. Meu sobrinho Brian, ele morreu num acidente de carro quando ele tinha apenas 19 anos de idade. Nosso irmão Hilário faleceu este ano com 76 anos. Os dois estão descansando com Cristo. Não importa se um irmão serviu a Cristo durante 50 anos e o outro só 5 dias. Os dois serão agraciados com a mesma bênção, a salvação eterna na casa de nosso Pai. Cada irmãozinho, cada irmãzinha que permanece fiel a Cristo um dia ouvirá estas palavras da boca de nosso amado Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, versículo 21. A compaixão de nosso Senhor é infinita. O seu amor não tem fim. Qual vai ser a bela surpresa para todos os servos de Cristo no dia do pagamento final? Jesus dirá: eu sou mais do que justo, eu sou generoso. Entre, a casa é toda sua.